Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. Bom dia a si que está aí em casa, como é bom estar na sua companhia. Hoje temos um tema muito especial e que eu acredito que você em casa se calhar irá recordar o dia em que fez o seu crisma. Pois é, vamos falar sobre o crisma, sobre este belíssimo sacramento aqui no nosso programa Manhã Viva, que hoje se calhar está conhecido como o sacramento da despedida. Mas eu acho que não é isso. E temos aqui a nossa convidada que já nos vai falar sobre esse assunto. Para muitos, o crisma representa também um passo importante na caminhada de fé, na caminhada de igreja, em que se dá a confirmação do batismo e também a pessoa começa a ter uma vida mais ativa na sua comunidade cristã. Então, o crisma até é aquele envio forte em que a pessoa cheia do Espírito Santo vai para a sua comunidade cristã e começa a ter uma atuação mais ativa. Para isso, eu tenho aqui comigo a Rita Santos, que vou ler o que está aqui escrito, que desenvolve ações em diversas áreas da catequese, seja como catequista, na formação de catequistas ao nível do Patriarcado de Lisboa ou, mais recentemente, na edição dos novos recursos catequéticos. Colabora no Departamento da Catequese no Secretário Nacional da Educação Cristã. A Rita traz consigo uma experiência rica e diversificada que nos ajudará a compreender melhor o papel do crisma na vida de cada um de nós. Falei tudo certo? Acho que sim, bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por este convite. Para além disto, o que é que a Rita nos pode falar mais um bocadinho de si para as pessoas lá em casa a conhecerem um bocadinho melhor? Então, eu sou a Rita, profissionalmente sou contabilista, tenho 4 filhos e, portanto, temos assim uma vida dinâmica em família. O meu marido também é catequista, até foi ele que me desafiou a ser catequista. Ai, que giro, normalmente e, portanto, é ao contrário. Normalmente é, mas nós temos assim um padrão diferente e, portanto, foi ele que me desafiou. Ainda éramos só amigos, nem namorávamos, mas depois também fomos crescendo neste mundo da catequese e fomos estando mais em missão, até mais comprometidos com a paróquia e, portanto, a nossa família foi crescendo nesse ambiente. Nesse ambiente, exatamente. Rita, falar sobre este sacramento é também falar sobre catequese, porque sim, para chegar ao crisma tem que haver esse caminho catequético importante. Não podemos ser crismados sem a ajuda também dos catequistas, não é verdade? O que é que levou a Rita a ser catequista? Deu a que idades? Sim, já dei a todas as idades. Portanto, comecei, isto foi assim foi um bocadinho mais na brincadeira, até que fui desafiada pelo João Pedro. Depois, que é o seu marido? Que é o meu marido. Entretanto, lá na paróquia eu identifiquei-me logo muito e, portanto, foi algo que me preencheu. E como eu era jovenzinha, tinha muita disponibilidade, muitas tardes livres e isso tudo, e fui ficando sempre muito ligada à catequese. Depois, já mais tarde, era assim um bocado de... Estou aqui a ocupar o meu tempo, vamos dizer assim, também era mais imatura, mais inconsciente. Frequentava o grupo de jovens ao mesmo tempo e, portanto, também ia bebendo aí algum deste carisma que é necessário. Depois, com o tempo, fui-me apercebendo que realmente precisava de formação, precisava de ter também uma fé mais madura, fui fazendo retiros, isso tudo, e também o meu crescimento em fé também foi aumentando e, portanto, fazendo muito mais sentido esta missão. Eu, em termos de gosto muito dos pequeninos. Muito perguntar isso. Exatamente. Gosto muito dos pequeninos, mas muitas vezes a nossa missão é preciso mais, ou porque a paróquia precisa, ou porque... E, portanto, acabei já por fazer algum trabalho também com os mais jovenzinhos, mais adolescentes. Agora estou com um quarto catecismo, portanto, ali 10, 11, 12 anos. Aquela fase. Exatamente, já entrar naquela idade mais estranha. Sim. E, portanto, também respondo que sim ao desafio. Claro. Sei que depois o desafio muda. Com pequeninos estou à vontadinha, com os outros também tenho que me dedicar mais e esforçar mais também, exatamente. E até com eles, assim, as perguntas que eles fazem, os desafios que eles fazem são assim mais desafiadores, mas pronto, quando o Nosso Senhor precisa, cá estamos. É verdade. Deus capacita, não é? Exatamente. Falando em desafios, quais são os desafios que hoje encontra? Eu diria que a maioria das pessoas, aquilo que encontra mais de desafio é como chegar às famílias, não é? Nós vamos sentindo que algumas famílias estão mais desligadas porque não tiveram este crescimento, não tiveram esta graça de crescer assim, ou porque se foram afastando por algum motivo familiar, ou até porque às vezes é a preguiça, não apetece, e isso tudo. E, portanto, o maior desafio é nós chegarmos às famílias.
quando nós sentimos muito na catequese, quando de facto as famílias estão comprometidas, o nosso trabalho de catequistas é mais fácil, se é que se pode dizer assim. Eu já temos fui uma ajuda também. Exatamente. Temos ajuda mais. Sim, mas não é impossível, mesmo quando as famílias estão afastadas, não é impossível nós fazermos um caminho há uns que têm a sua velocidade, não vamos todos à mesma. Não sei se já passou por isso. Uma experiência que eu tive enquanto catequista é que os amiguinhos que tinham catequese iam para a escola, falavam com os outros amigos que não tinham, os amigos que não tinham achavam interessante e iam até aos pais: eu quero ir à catequese. Porque não sei quem vai, isso tudo é e os pais não eram praticantes. E depois dessa situação, os filhos acabavam por trazer os pais para a igreja. Acontece muito. É bom, mas nem sempre. E depois também hoje em dia existe muita coisa chamativa fora do panorama, não é? E os miúdos têm muitas atividades e isso tudo, e às vezes é difícil conseguir concorrer. Exatamente, com esses chamarizes todos. Ser catequista também é levar testemunho, é ser testemunho no meio dos catequizantes, porque eles observam muito o catequista. Tem assim alguns testemunhos que nos possa... Tenho, eu costumo dizer, nas formações catequistas dizemos isso mesmo, o catequista é catequista em todo o lado, não é? Eu na contabilidade sou catequista e nós somos catequistas em todo o lado, até no supermercado. É verdade. Tenho um episódio muito giro que uma vez tivemos a nossa catequese na paróquia ao sábado à tarde e depois a seguir fomos ao McDonald's, que é fomos jantar assim... E chegámos à fila e estava um menino da catequese à nossa frente. Então virou-se para trás e diz: com que então também vens ao McDonald's? É verdade, o catequista também vai ao McDonald's. E portanto um bocadinho isso. Até no McDonald's também fomos catequistas. Exatamente. Sim. Não dá para tirar a camisola e pôr a camisola de catequista, nós não é? Somos, sempre. Exatamente. Quais são as perguntas mais frequentes que os catequizantes costumam fazer durante a catequese e quais aquelas também mais caricatas, assim, que ficou surpreendida? É assim mais difícil, porque às vezes eles querem uma resposta pronta e nós não temos logo assim a resposta pronta. E também, com toda a humildade, temos que saber dizer: olha, eu não te sei responder. Às vezes, muitas perguntas que fazem também têm que ver com aquilo que estão a viver no momento, ou porque morreu uma avó, ou assim. Aquilo que os inquieta mais é, de facto, a vida depois da morte. Como é que é? E depois, às vezes, dizem: mas então, e depois, quando nós morrermos, nós vimos cá. Não sei, filhos, nunca morri. Às vezes é um bocadinho assim, nós temos que fazer aqui um caminho, porque são assim questões que os inquietam mais, especialmente nesta idade que eu tenho agora, dos 12 anos, é o que os inquieta mais. Por outro lado, também acho que às vezes é um bocadinho perceberem qual é que é a perseverança de Jesus estar connosco, porque nós fazemos perguntas a Jesus ou a Deus e não temos uma resposta assim de caras. Às vezes temos sinais que nos respondem logo, mas às vezes não temos. E, portanto, transmitir isto, que é normal e que está tudo bem, ou que podem procurar a resposta na Bíblia. O outro dia fiz um exercício desse: vamos abrir a Bíblia ao calhas e ver se Deus nos responde. E uma abriu e disse logo: ele respondeu-me. Sorte. Que bom. Portanto, é assim desafiante. A catequese muitas vezes é desafiante neste sentido de Deus estar no nosso dia a toda a hora, nas rotinas normais e, portanto, às vezes não estamos ali sempre a vê-lo. É verdade. O que é então o sacramento do crisma ou a confirmação? Exatamente. Como se chama? Eu não sou especialista nesta parte dos sacramentos, aquilo que vamos vivendo da experiência, não é? A Sandra dizia que é um bocadinho confirmar o nosso batismo e eu diria que também é muito firmar a nossa fé. Porque nós já temos a fé antes e, de facto, até já temos o sinal do sacramento do crisma, que o recebemos no batismo. Porque somos ungidos com o óleo, mas de facto no crisma nós fazemos este reforço de fé, digamos assim. Exatamente, exatamente, muito conscientes deste caminho. É por isso que às vezes há pessoas, principalmente na catequese de adultos, não é, que dizem: mas porque é preciso tanto tempo de preparação? É preciso ter preparação porque nós também precisamos de criar uma comunidade, não é? Eu não cresço sozinha, não vou sozinha e, portanto, este tempo que nós vamos estando em caminho, que nos ajuda nesta preparação, de facto nós não estamos a preparar-nos efetivamente para aquele momento do crisma, nós estamos a preparar-nos para ser igreja. E para ser igreja há todo um caminho e há coisas na minha vida que eu também tenho que mudar. Eu digo muitas vezes aos meninos da minha catequese que é: isto tudo vir à catequese tem que mudar a minha vida, eu tenho que chegar a casa e pôr a mesa quando a mãe pede, sem refilar. Se eu não fizer isso, então Jesus não está a trabalhar em mim como seria suposto. E qualquer um de nós cristãos deve viver o mesmo só de ir à missa. Não é? Ir à missa, que é tão simples, tem que mudar a minha vida. Já não passo no vermelho e isso tudo, não é? Essas coisas assim. E, portanto, este caminho, esta rotina e perseverança que vamos vivendo em comunidade é o que nos faz também alimentar estes sacramentos, não só o do crisma, mas todos os sacramentos que vamos vivendo.
A ideia que eu falei na introdução, no início do programa, desse, entre aspas, não é? Da despedida, do sacramento da despedida. Sim. É isso mesmo? Para alguns é, mas para alguns até o sacramento da Eucaristia é a despedida. Fazem Sim. o sacramento da Eucaristia e depois já não voltam. Portanto, isto pode ter que ver com a preparação, pode ter que ver também com a motivação que a pessoa tem, não é? Há muitas pessoas que vêm pedir os sacramentos porque querem ser padrinhos de determinada criança. Depois funciona ali como o cheque. Já fiz e pronto. E agora sigo a minha vidinha. A ideia não é essa e muitas vezes a preparação que se tenta fazer também é nesse sentido. Há pessoas cuja primeira intenção é eu vou só ser madrinha, mas depois fazem um caminho tão forte e tão bom em comunidade que a perspectiva muda, a minha motivação muda. E então vou olhar para a minha vida e ver na minha vida o que é que está mal para eu ser mais de Jesus e para estar mais em consonância com esta igreja que agora descobri e que quero amar. Podemos dizer que esse caminho que se realiza é um caminho de encontro com Deus? Sim. Às vezes, as desculpas que Nosso Senhor inventa para chegar a nós, não é? Exatamente, nós não sabemos, não é? Às vezes há um bocadinho de tudo. E, portanto, pode ser só o olho que a ser madrinha desta criança ser essa a desculpa, pode ser outra coisa qualquer. Mas, de facto, também há ao contrário. Uma pessoa que está muito convicta, que quer receber o sacramento, depois recebe e depois chega à igreja, que é feita de homens. E pronto, e temos os nossos erros e cometemos também temos as nossas falhas e depois a pessoa desilude-se e acaba por se afastar porque não se revê ou sente que não consegue mudar aquela igreja ou assim, todos temos assim momentos menos bons. Mas isso é o caminho depois de cada um, não é? É rezar. É o caminho de conversão e de santificação, não é? Sim. Isso é a busca de santidade. É isso mesmo. Às vezes este caminho à igreja, mesmo sendo difícil, mas se eu continuar, nem toda a gente tem a força perseverança, se eu continuar, exatamente. O que significa para si ser crismado nos tempos de hoje? O crisma é um sinal, não é? Nós vivemos isto, qualquer sacramento é um sinal. E, portanto, o crisma é esta firmeza na minha fé. Agora, todo o sinal que eu recebo, ele depois, eu tenho que o manter, não é? Ele tem que ter uma forma, apesar de eu só o receber uma vez, é como o sacramento do matrimónio. Sim. Eu recebo uma vez e vivo uma vez, mas depois ele muda a minha vida e ele vai resplandecer no resto da minha vida, em todos os meus dias. E, portanto, o crisma também é um bocadinho isso. Nós vemos muitas vezes estes jovens que recebem o crisma, normalmente recebe-se assim, quem faz o percurso normal, vamos dizer assim, recebe ali mais jovenzinho e depois com o crisma já é um momento em que eu assumo que quero servir a minha comunidade e isso tudo. E depois tem que se fazer um caminho muito de discernimento para nós percebermos qual é que é a minha missão, não é? Nem todos casamos, nem todos somos padres ou freiras, nem todos somos só leigos e, portanto, esse discernimento é um acompanhamento que a Igreja tem que ir fazendo para ajudar as pessoas a escolherem aquilo que é a missão, neste sim a Deus. Quais são os principais desafios que os jovens hoje enfrentam ao prepararem-se para o crisma? Um é este. Não é? Perguntar a Deus o que é que Deus quer efetivamente de mim. Porque depois surgem medos, não é? Claro. Então se Deus me diz, eu quero que tu sejas padre. Mas padre, mas assim não posso casar, assim não posso fazer... Não é? Ou quer ser freira, então mas e depois? Passo o dia a rezar? Pronto, portanto, para já é um bocadinho isto, ou mesmo constituir família. Então mas depois vou ter que aturar uma pessoa toda a vida, mas não é? Que não é nada disso. Sim. E portanto temos que desconstruir muito esta questão da missão, de aquilo que Deus quer para mim. Deus é a pessoa que me quer melhor e bem para sempre, não é? E portanto, quando Ele me pede, quando me faz um desafio, mesmo que seja uma coisa que eu esteja a estranhar ao início, é o melhor para mim. Exato. E portanto, como é que eu vou viver este caminho de melhor para mim, um bocadinho de coração aberto, não é? Nós às vezes é tipo, senhora, eu vou, mas... Pomos várias entraves, não é? Exatamente, e portanto esta parte é difícil. Portanto, este discernimento e transmitir isto aos miúdos é um bocadinho isso. Eu, quando eles são pequeninos, e digo, Deus é a pessoa que mais te ama, mas mais que a minha mãe. Sim, mais que... Não, pode ser. Portanto, não é? Porque nós temos uma visão muito humana, não temos uma visão de Deus. E portanto, este caminho, como é que isto se consegue? É com os joelhos no chão, é também fazer um caminho com outros que já estão cá há mais tempo, ser capaz de também ser forte para ouvir aquilo que os outros têm para me dizer e que não me agrada tanto. Sim.
E ter uma vida de busca de Deus, não é? E de santidade. E de oração. E de oração. Isso é às vezes, importantíssimo. Intimidade com Deus. Nós temos uma vida louca, não é? Se formos ver, é tipo despachem-se. A palavra que eu digo mais lá em casa é despachem-se. E portanto, fazia falta nós também sermos um bocadinho mais. Procurar o nosso cantinho sem ninguém. Exatamente. Um bocadinho para viver em Deus, mesmo despachar em Nosso Senhor, ser mais tranquilo. Sim. De que forma é que este sacramento pode ser uma forma de compromisso social? Isto tem que ver já com a missão, não é? Eu, na minha missão, a Igreja, não é? O que é isto que Deus me pede, a Igreja tem de facto essa missão do social, de ajudar o próximo, de ir em busca dos mais pobres, dos que estão mais tristes, mais sozinhos, os presos, não é? Tem tudo que ver também com as obras de misericórdia e, portanto, eu neste caminho que vou fazendo, seja até ao Crisma, ou seja, eu recebo o Crisma. O Crisma é um dos sacramentos de iniciação cristã, portanto, é o início. Portanto, eu quando recebo, comecei. Não é? Então, nesta busca, já depois de ter esta maturidade cristã, vou descobrindo em que é que eu posso servir. E muitas vezes o meu serviço é de facto nesse compromisso. Uns há de ser o compromisso social, outros no político, outros, porque somos todos precisos claro. Na obra, não é? Verdade, vamos dizer assim. É verdade. E portanto, um bocadinho nesse sentido. O dinamismo mais do social dá mais nas vistas, digamos assim. Esta parte de ajudar os mais pobres entra-nos mais pelos olhos adentro, não é? Sim. Como é que este sacramento nos ajuda a sermos esses agentes de mudança no mundo? Como é que ele nos ajuda? Tem muito a ver também com a nossa abertura de coração, não é? Porque é como eu dizia, alguns recebem o sacramento e pronto, está tudo na mesma. Outros não, os que realmente recebem com responsabilidade e com compromisso, sentem, e também neste caminho de discernimento, vamos perguntando a Deus, olha, o que é que queres de mim? O que é que tu queres que eu faça agora? E também, à nossa volta, e a Igreja também nos vai pedindo o que é que nós podemos fazer, ou como é que vamos fazer, pensar um bocadinho nesta questão, na catequese, não é? Como eu também fui evoluindo, era só catequista, depois passei a ser mais coordenador, depois também sinto que foi um bocadinho Deus que me foi chamando a ir crescendo. E na missão que nós vamos vivendo é sempre uma missão para chegar mais a Deus. E portanto, se eu já estagnei, é normal que Deus me peça um bocadinho mais. Sim. E portanto, eu também tenho que sair do sofá, do comodismo, não é? E dizer, sim, Senhor, olha, estou aqui, ajuda-me naquilo que for para eu fazer mais, vou para caminhar para Ti e para ajudar a Igreja, aqui estou. E, portanto, é muito nesse sentido. E a importância também da escuta de Deus. Sim. A escuta de Deus também, tentar ter, se calhar, talvez uma direção espiritual, alguém que nos ajude. Isso é importantíssimo. No sacramento da confissão também, pedir alguma ajuda ao Senhor Padre, mesmo que a gente vá mudando, não nos confessamos sempre ao mesmo Padre, mas também que precisamos de alguma ajuda, alguma coisa que nós também vemos, eu não estou tão bem nisto, ou se calhar devia ter feito assim. Portanto, e mesmo de outras pessoas, nós em Igreja não estamos sozinhos, não é? E vamos caminhando com outros e, portanto, vamos perguntando, olha, se calhar naquela atitude não estive tão bem, olha, o Senhor Padre desafiou-me para fazer isto, o que é que achas? Achas que vou? Achas que não? Pronto, e também sermos capazes de ir ouvindo, e mesmo quando não perguntarmos a opinião, mas o outro dá, isso também fazer-nos pensar, porque é que esta pessoa me disse isto? O que é que eu não fiz, ou o que é que eu fiz que a fez levar a isto? E pronto, e irmos também caminhando, é sempre bom. Já falou muito de amadurecimento. Porquê é que este é um sacramento de amadurecimento espiritual? Ele é neste sentido que é o que nos vai dar a força, não é? É um momento em que firmamos a nossa fé e, portanto, que nos dará a força para irmos crescendo naquilo já. É a tal história, não é? Foi o início, completámos o início e, portanto, agora vamos continuar em caminho para Deus, na Igreja, e, portanto, tem muito que ver com esta vontade, é como nos frutos, não é? Da árvore, não é? Sim. Agora vamos amadurecer, a nossa fé está estabilizada e, portanto, agora em que é que eu posso ainda aumentar? Portanto, claro. Sei que acredito em Deus, sei que estou numa igreja que faz isto, que vai à missa ao domingo, e agora o que é que esta igreja me chama e me pede para eu ir? E, portanto, depois, na evolução da minha vida, também vou amadurecendo nesse sentido. Claro. Qual o papel dos catequistas e da comunidade neste caminhar de preparação para o Crisma? É importante? É. Os catequistas é especialmente nesta questão do discernir, não é? Do serem capazes. Porque os catequistas são quem acompanha aquele grupo. Sim. E, portanto, não é o senhor bispo que depois até confirma que não conhece. Não é? O catequista é quem acompanha aquele jovem, aquela criança que foi acompanhando até ao longo do tempo. E, portanto, conhece a sua realidade, o que é que se passa lá em casa e isso tudo. E, portanto,
nesse sentido, tem que ser um agitador, dar ali um bocadinho o mote. A comunidade é no exemplo. Porque nós não estamos sozinhos, não é? Portanto, eu quando vou à missa olho para a minha comunidade e vejo a senhora do coro, vejo os acólitos, vejo todas essas pessoas que fazem parte e que me ajudam também a viver a liturgia e, portanto, também nesta vontade de estar com estas pessoas. São a minha família. E, portanto, é um bocadinho... Estamos sempre em festa. Sim, é verdade. A família também tem um papel importante nesta preparação. Sim. A família, porque é com quem estão... Na realidade, sou quem passa mais tempo com estes jovens. Eu, por exemplo, quando era mais miúda e passava o fim de semana na igreja, depois chegava a casa e meu pai dizia: então, não esqueceste de família, não é? Estás sempre na igreja. E, portanto, era um bocadinho assim. Mas, de facto, a família está muito mais tempo durante a semana com estes jovens. E se estiverem sempre contra ou sempre a dizer mal, nós temos muitos jovens que depois dizem: não, hoje já vim a isto, já não posso vir àquilo, porque os meus pais depois dizem que eu não estou. Se os pais também tiverem um bocadinho este caminho de ir tentando compreender, ajuda, não é? Facilita. Até se tiverem caminhada cristã, não é? Eu vejo que os meus filhos cresceram neste ambiente e, portanto, vão crescendo e estão mais habituados. Portanto, ajuda neste sentido, sempre foi assim, não sempre foi assim no mau sentido, mas isto é a minha vida porque sempre foi. Quando os pais estão afastados ou até dizem mal, não é? Que também acontece o dizer mal da igreja. É mais difícil, porque os jovens sentem-se ali um bocadinho mais desprotegidos, até mesmo para afirmarem convictamente a sua fé, é mais difícil. É como quando estamos na escola, não é? Se os meus colegas gozarem comigo, se calhar fico aqui caladinha e nem digo que vou à missa. Pronto, portanto, gerir isto, ainda para mais na juventude, pode ser difícil. Sim, é difícil. O papel do padrinho, da madrinha também neste caminho. Sim, o padrinho e a madrinha deviam ser escolhidos pelo próprio, não é? E deviam ser alguém que eles vissem como um exemplo, como alguém que já faz este caminho ou até que me ajudou na caminhada até agora. Muitas vezes não é assim, muitas vezes é por tradição ou porque já escolhi, ou os meus pais já tinham escolhido, ou assim, e portanto pode ser mais difícil de gerir. Pois aí também eu acho que cabe muito também aos catequistas e à Igreja, uma vez que eles estão connosco assim desde tenra idade, ou mesmo os que não estão, mas podemos ir fazendo algum trabalho, porque a preparação para o crisma ainda leva algum tempo, mas também é importante irmos fazendo ver às famílias o que é importante, o que é que deve ser, porque é que é importante que seja alguém que vejam como um exemplo, alguém que já tenha também alguma maturidade na fé, e isso tudo para poder também ajudar, porque na realidade é um companheiro do caminho. É verdade. Não iniciámos o programa com oração, mas vamos terminar esta segunda parte com um momento de oração, em que é uma oração do nosso querido Papa Bento XVI, que deixa saudade, não é verdade? Então já o convidei em casa a invocar comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero colocar todos aqueles que estão a fazer este caminho de firmar a fé, este caminho de confirmar também o seu batismo de forma consciente. Não tenham medo de fazer aquela que é a vontade de Deus, aquilo que Deus coloca no seu coração e de dar a cara pela Igreja. E quero também entregar os catequistas, a missão do catequista, dos sacerdotes, de todas as comunidades cristãs, para que o Espírito Santo sopre a cada dia mais e possa renovar os corações. E a oração diz assim: que bom Deus, que eu possa olhar-te nos olhos. Tu revelas-me um amor infinito e incondicional. E eu vejo-te muito, muito tempo até que os nossos olhos se encontram e eu sei, tu estás aí. Olha para o meu coração, afasta tudo o que se colocar entre ti e mim. Eu quero oferecer-te a minha vida, diz-me como hei de fazer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daqui a bocadinho vamos continuar a nossa conversa aqui com a Rita, que está a ser uma excelente conversa. Sobre esta temática que é importante. Eu quero convidá-lo aí em casa a fazer memória. Eu acho que é importante fazer memória do dia do seu crisma. Ainda se lembra do dia? Eu lembro-me. Dia 31 de maio foi o dia em que eu me crismei. Então que você em casa possa fazer memória deste dia
tão maravilhoso. Lembre-se das pessoas que estavam consigo, lembre-se, até se conseguir, não é? Das palavras do Senhor Bispo na homilia. Quantas coisas já para recordar. E se está um bocadinho desviado, que retome. Que eu acho que isso é importante, não é, Rita? Essa retomada. O nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele fala sempre que é importante retomar. Retomar sempre. Então, não é um caso perdido. Retome a sua fé, retome a sua caminhada. Nada está perdido. Deus aproveita tudo. Então, força e firme-se na fé. E vamos para a segunda parte, vamos para um brevíssimo intervalo. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, se ligou agora à sua televisão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos a falar sobre um sacramento muito importante na nossa igreja, que é o sacramento do Crisma. À medida que nos aprofundamos sobre este tema, o Crisma, é importante recordar que este sacramento é uma verdadeira celebração da vida em Cristo. É um momento em que os jovens são chamados a assumir a sua fé de maneira consciente e ativa, tornando-se assim verdadeiros apóstolos na sociedade. É também uma oportunidade para refletirmos sobre o que significa ser cristão nos tempos de hoje, em tempos de desafios, de mudanças. Como podemos, à luz deste sacramento, cultivar uma espiritualidade que nos prepare para as despedidas e os novos começos? Neste segundo bloco, temos a oportunidade de aprofundar as consequências práticas deste sacramento. Muitas vezes, ao falarmos de despedidas, esquecemos que cada término é, na verdade, um novo começo. O Crisma é uma porta que se abre para novas oportunidades de servir, amar e transformar. Vamos conversar sobre como os crismandos podem, de forma concreta, aplicar os ensinamentos de Cristo nas suas vidas, no contexto da sua comunidade e da sociedade em geral. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, vamos para a nossa rúbrica Boas Leituras, em que vamos ver o que é que a Loja da Canção Nova tem para nos oferecer enquanto sugestão para que nós possamos então crescer ainda mais na nossa fé. Vamos ver. Cultivar a nossa leitura é algo muito importante para o nosso crescimento. Eu sou suspeita porque eu gosto imenso de ler e sou daquelas que lê 3 e 4 livros tudo ao mesmo tempo. Não sei como é que você é em casa, mas eu gosto muito, muito, muito de ler. Então, desafio a retomar também a sua leitura, que é muito importante para nós. Temos aqui algumas sugestões da nossa loja Canção Nova, em que temos o livro Confirmação, Sacramento de Iniciação ou de Conclusão, em que temos aqui do Amadeu Cincini, com certeza você em casa conhece, em que diz que o Crisma é o sacramento de iniciação, da iniciação à fé e à vida cristã. Mas em muitos casos está na iminência de se tornar exatamente o contrário. O sacramento que marca o fim de uma certa educação e pertença cristã. Na proposta apresentada, nestas páginas deste livro, Crisma e vocação são duas realidades complementares. O caminho de preparação para o sacramento da confirmação poderia e deveria ser também o caminho de discernimento vocacional, enquanto este mesmo caminho só é possível com os dons do Espírito Santo, recebido no Crisma e como sinal da maturidade e responsabilidade crente daquele que foi ungido pelo Espírito de Deus. E a nossa convidada falou perfeitamente sobre isto. Estava a ler aqui este resumozinho e estava a ouvir a Rita no meu ouvido. E agora temos aqui também o livro do Youcat, um livro bem didático. Os livros do Youcat são bem didáticos e que vale a pena você adquirir e oferecer, ou então tu que és jovem, porque não adquirir e folheares e leres. Está muito, muito bem construído. Youcat, preparação para o Crisma, um roteiro que prepara para o sacramento da confirmação, dividido em 12 sessões, que abordam os principais temas relacionados com este sacramento, numa linguagem super acessível.
Depois temos também aqui o livro do YouCat, que se calhar é até o mais conhecido. É uma abreviatura de Youth Catechism, Catecismo Jovem. Trata-se de um catecismo pensado fundamentalmente para os jovens, com uma linguagem apropriada, com muitas imagens, textos, frases de santos complementares, sendo que a sua estrutura básica é semelhante à do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, também muito apelativo. E depois temos também aqui a Bíblia YouCat. É uma coletânea dos excertos bíblicos mais significativos que ajudam os jovens a inspirarem-se na palavra de Deus. Cada livro bíblico é precedido por uma breve introdução, contextualizando o texto. Então, vale a pena também adquirir. A ti que estás a fazer esta preparação para o Crisma, acredito que os catequistas já tenham falado sobre alguns livros que podes adquirir, mas você que está em casa sabe de algum jovem ou até de adultos, que adultos também fazem essa preparação, que estão a fazer essa preparação, por que não oferecer como presente? É um presente bem interessante. E temos também a lembrança do Crisma, em que diz assim: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Muito interessante, em formato de carta. Temos aqui o Espírito Santo em forma de uma pomba, os dons, não é? Então vale a pena adquirir, também é um presente muito interessante, muito criativo também, e acredito que os jovenzinhos e os adultos irão também gostar, em que poderá adquirir nas nossas livrarias. Temos a loja aqui em Fátima, temos a nossa loja em Lisboa, em Évora, e loja.cançãonova.pt, o nosso site, em que você poderá então fazer a sua encomenda, poderá visitar-nos e adquirir estes maravilhosos livros. Também tem os nossos eventos, em que você pode lá ir e, com certeza, adquirir os livros que estão aqui expostos. E assim termina a nossa rúbrica Boa Leitura. Recomendo que você em casa leia, folheie o livro. É tão bom sentir o cheiro, poder folhear. Ler faz-nos bem à nossa saúde mental, espiritual. E é uma forma também de passar o tempo. Então, que você possa cultivar o seu tempo com boas leituras. Rita, quais são os frutos que espera ver nos seus crismandos após o crisma? Eu espero que eles depois sejam catequistas e isso. Mas normalmente logo no primeiro catecismo fico logo assim de género a topar, que acham aqueles que estes não ligam tanto e acho que estes conseguimos fazer assim um trabalho. Alguma coisa, e mesmo com as famílias e isso tudo, mas às vezes surpreendemos, não é? Era o que eu ia perguntar. Alguns são assim que nós dávamos tudo por eles e depois, pronto, com o crescimento e isso tudo, ou porque ela tem alguma vicissitude na vida que depois se perdem. Eu tenho muito a sensação de que eu só estou a semear e depois quem vai colher é Nosso Senhor e, portanto, não é nada que esteja nas minhas mãos. Mas vou rezando. Já foi surpreendida por algum crismando assim de forma muito positiva que não esperava? Acho que não. Não no sentido em que aqueles que eu esperava que caminhassem foram caminhando e pronto, os que foram saindo também acabei por compreender o porquê de terem saído. Mas tenho sempre assim a esperança de que voltem. Também tenho alguns catequizantes que já dei catequese a filhos de outros catequizantes meus e isso tudo, portanto acaba por ser assim, vão estando presentes. Sim. Cruzamos, como ali na comunidade, às vezes cruzamos em sítios que nem nos lembramos e isso tudo, e é bom ir vendo assim a família a crescer. Sim. Como é que a Igreja pode apoiar os jovens após receberem este sacramento? Eu acho que é importante, quando são mais jovens, a questão do grupo. Acho que é importante terem os amigos. Eu mantive muito na igreja porque os meus amigos estavam ali, depois comecei a namorar e isso tudo. Fiquei por lá, portanto os meus amigos são os mesmos que eram quando eu estava no grupo de jovens e isso tudo. E acho que isso que é importante, manter ali a união da juventude.
Às vezes o que acontece é quando eles vão para a faculdade ou depois quando começam a trabalhar, muda muito da realidade, não é? Passamos a ter outras responsabilidades e isso pode fazer alguma diferença, mas de facto, em qualquer sítio para onde nós vamos, mesmo que eu, por exemplo, na faculdade, eu mudo para outra terra para ir para a faculdade, lá também há a igreja, de certeza. Sim. Portanto, é um bocadinho. Tenho que ter a coragem depois de ir lá, vão ficar todos a olhar para mim, porque eu sou o estranho, mas faz parte. Sim, faz parte. É um bocadinho assim. E, portanto, termos também esse sentido da igreja em todo o lado, até na China. Igreja em saída, não é? Exatamente. Quais são as práticas que um crismando pode adotar sobre a sua, na sua caminhada após o crisma? Sim, primeiro é manter a oração, não é? Sim. Nós devemos ser perseverantes e firmes na fé e na oração. Portanto, este continuar a ter relação com Deus. A espiritualidade. Tenho que continuar sempre a manter a minha relação com Deus. Ir à missa, sempre. E depois há coisas muito práticas, depois variam também conforme, mas fazer um retiro, por exemplo, anual, ou exercícios espirituais, ou existem imensas comunidades e grupos que nos ajudam nisso e, portanto, mesmo no caso, por exemplo, os mais jovens, não é, que estão na faculdade ou assim, há imensos núcleos universitários que ajudam também neste caminho e, portanto, isso, mesmo que eu não tenha uma estabilidade de estar num grupo de jovens ou de frequentar a catequese, a missa todos os domingos tenho sempre. Exatamente. E, portanto, seja onde for. E, portanto, manter essa rotina já muda a minha vida, não é? Já me ajuda a ser um bom cristão. E depois, se tiver alguma, por exemplo, ser voluntário no centro social da paróquia, também, mesmo não sendo uma coisa assim descarada, às vezes ajudar no sem-abrigo ou assim, não sendo uma coisa descarada de igreja, em que eu estou lá e estou a rezar ou assim, é algo em que eu encontro Deus. Sim. E, portanto, se eu for com essa intenção de missão, Deus está presente e está a trabalhar em mim. Com certeza. De que forma é que a espiritualidade pode ajudar nessa transição para a vida adulta? É no sentido até de responder às nossas dúvidas, não é? Porque se eu, por exemplo, tenho uma dúvida se é por aqui ou se é por ali, ou como é que eu vou resolver esta ansiedade que estou a ter no meu trabalho ou assim, se eu, por exemplo, ler um texto bíblico, Deus pode ter para mim, pode ter lá uma resposta para mim, não é? E, portanto, ao mesmo que não tenha nenhuma, também pode não ter naquele momento, ou até me ajuda a serenar. Se eu ler um salmo é uma oração. Sim. E, portanto, já estou ali a dizer que confio no Pai, que quero estar. Se eu for repetindo essas palavras, ó Pai, abandono-me a Ti, isso já me está a ajudar a viver alguma ansiedade que eu tenha. A própria recitação do terço. Exatamente, sim, exatamente. É um calmante mesmo. É mesmo. E hoje em dia, por exemplo, existem tantas apps, não é? Malta jovem que é assim toda dada apps. Existem imensas apps, existe tudo que nos podem ajudar a rezar, até mesmo na recitação do texto, só estou a ouvir, nem preciso rezar, só estou a ouvir. Sim. Já está a entrar, já está a fazer algo no meu coração e, portanto, podemos socorrer-nos de tudo. Exatamente. Existem vários meios. Exatamente, sim. Só os temos que procurar. E se não sabemos, vamos procurar alguém que saiba. Exatamente. Não é, Rita? Exatamente. Que conselhos é que deixa a quem se sente inseguro sobre a sua fé após o crisma? Depende da insegurança. Se é algo que é de mim, será que eu não tenho fé? Ou se for isso, é pedir a Nosso Senhor fé, porque é Ele que nos dá. E, portanto, ter esse... E depois nós temos que ter muita consciência que Deus sabe tudo sobre nós. Claro. Mas nós devemos verbalizar, porque eu, como mãe, também conheço os meus filhos e sei o que é que eles querem, mas se eles verbalizarem, eu consigo ter um diálogo com eles. Sim. E com Deus é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho que ser capaz de chegar a Deus e dizer: olha, eu se calhar não estou a ter assim tanta fé, eu acho a missa uma seca. E Nosso Senhor também trabalha através dos outros e leva-nos muito a sério. Sim. E, portanto, vai nos ajudar de certeza também a fazer este caminho, ou porque põe alguém no nosso caminho que nos diz. Eu conheço um caso de uma moça que não sabia se havia de ir a uma atividade e depois, do nada, ela estava a pensar nisso e do nada a mãe respondeu-lhe, sem contexto: olha, estava a pensar, tu devias ir, sabes porquê? E ela: mas porquê é que me estás a dizer isso? Não sei, achei que te devia dizer agora. Ela: que eu estava a rezar, a pensar se devia ir ou não, e tu agora estás-me a dizer que sim, que eu devo ir, então vou. E, portanto, Deus arranja assim umas desculpas para falar connosco, às vezes nem sabemos explicar como, e ainda bem, mas é um bocadinho isto, levar Deus a sério, Deus também nos leva a nós, e falar com Ele, dizer-lhe mesmo quais são as nossas ânsias. E estarmos atentos aos sinais, não é? Isso é importante também.
Nesse caso também o pedir ajuda a um diretor espiritual. Sim, isso pode ajudar. Às vezes não sabemos quem é que havemos, como é que escolhemos um diretor espiritual ou quem é que nos pode ajudar, mas também é ir perguntando aos catequistas, por exemplo, ou mesmo se não quisermos que seja o padre lá da paróquia, porque depois conhece-me, não faz mal, mas dizer-lhe, olha, eu queria um diretor espiritual, e com toda a verdade dizer, olha, mas preferia que fosse outro, só para poder desabafar sobre si, que às vezes também acontece, e está tudo bem. E mesmo o senhor padre está preparado também para isso e para dizer de facto, olha, se calhar não sou a pessoa indicada, ou se calhar até sou, anda lá, vamos lá aqui trocar bolas. Não é? Pode ser, é um desafio que é importante. Só que o que acontece muitas vezes, os jovens não têm à vontade, não se sentem à vontade para isso. É normal também. Na Canção Nova, o Padre Jonas falava que ninguém é bom sozinho, então que não devemos viver tudo sozinhos, devemos sempre procurar ajuda. Sim. E quando nós partilhamos a nossa ânsia, isso é verdade, mas quando nós partilhamos a nossa ânsia, ela deixa de ser ansiosa. Exatamente, é verdade. Como é que como a sua experiência na economia de Francisco se relaciona com o Crisma? Eu não tenho, assim, grande experiência e fui vendo e caminhando um bocadinho também à luz dos documentos da Igreja, e o Papa Francisco dá-nos muito este sentido de que nós somos um todo em tudo, e tudo na nossa realidade também é um todo em tudo, ou seja, eu não posso só cuidar dos mais pobres, como não posso só ver o lado dos ricos, não é? Nós todos participamos nisto. A economia de Francisco é muito isso, não é? Nós termos esta consciência da integralidade da nossa vida e da nossa ação. E, portanto, o Crisma não é mais do que isso. Não é? Há pouco eu dizia que nós depois temos que pôr os dons a render. Uns cantam bem, os outros são mais da política, os outros falam bem. Não é? E, portanto, é um bocadinho nesse sentido do pensar em que é que eu, nesta integralidade de tudo o que tenho à minha volta, em que é que eu tenho que mudar e fazer melhor. Com este cuidado da casa comum e do que é estar em igreja e em vida em sociedade. Portanto, de facto, há aqui toda uma dinâmica que tem que ser trabalhada e que tem que ser bem vivida. Claro. O que significa para si ser um cristão em movimento? É ir ao encontro dos outros, ir às periferias também, como diz o Papa Francisco. Já dizíamos há bocadinho que temos que sair do sofá. Não é? É um bocadinho nesse sentido. Para mim era muito mais cómodo ir só à missinha àquela hora e depois ir para casa, estar descansadinha. Cumprir o preceito. Cumprir, exatamente. E mesmo cumprir o preceito, às vezes eu digo, quando é a altura de ir para a praia, que a primeira coisa que tenho que ir ver é a que horas é a missa para poder ir, não é? A minha vida tem que mudar para Deus, mas claro que tem, e que bem que tem. Porque, de facto, sem Deus, eu não sou ninguém. Não consigo ser nem... Não há sentido. Não, exatamente. E, portanto, até o preceito é bom. Até me faz estarem bem. E isto do desinstalar, do sairmos do sofá e isso tudo... é para nós sermos mais. Deus quer que nós estamos sempre na nota 20, não é? E, portanto, nesse sentido, não custa nada, porque 20 é o que todos queremos ter. É verdade, sempre. É verdade. Quais são ou se encontrou desafios ao começar essa vida ativa na Igreja? Tive alguns desafios. Por um lado, esta questão do tempo, não é? Como é que eu giro o meu tempo? Porque eu gosto muito de estar na igreja e tudo, mas também tenho os meus compromissos de vida social, na altura de estudar e isso tudo, e agora com a família, claro. E, portanto, conjugar isto tudo, não é? Ser capaz de fazer tudo. Por outro lado, também, quando nós somos mais jovens, essa questão do gozarem connosco, estás lá para a missa, olha, tu estás lá sempre. Exato, a beata de serviço, exatamente, e portanto também gerir isso. Por outro lado, mesmo em família, a minha família não é tão praticante e, portanto, às vezes nos eventos familiares era que tinha que sair porque agora vou dar catequese, ou agora vou à missa do Galo, por exemplo, quando era noite de Natal. Portanto, era a que saía e, portanto, também tive que aprender a gerir isso. E, por outro lado, na sociedade, é o facto de não me sentir ofendida quando dizem aqueles que andam lá na igreja a bater com a mão no peito, essas expressões que nós ouvimos, e que são muito normais, não é? E também do julgamento, olha, tu também estás sempre lá na igreja, mas também agora fizeste isto. Ou assim, porque também sou humana e também preciso... Sou pecadora. Exatamente. Não sou perfeita, nem aspiro, não é? Porque a perfeição só em Deus. Mas neste caminho contínuo e, portanto, também ter esta humildade também de reconhecer as minhas fraquezas. Os crismandos são promotores. Como é que eles podem promover a espiritualidade?
para já alimentando a sua, sim, e depois também sendo exemplo para aqueles com quem estão. Lá está a tal história de testemunho na escola, não é? Se uma pessoa gozar com alguém da igreja, eu sou capaz de dizer: não, olha, eu vou e isto mudou na minha vida e faço este caminho com outros para tornar também uma sociedade melhor e termos uma forma de estar melhor no mundo, na realidade. Portanto, é um bocadinho por aí. Que iniciativas sociais é que considera fundamentais para os jovens crismados? Eu acho que é muito no sentido de sentirem-se úteis, fazerem um serviço social, de se sentir útil, por exemplo, ir ajudar os mais pobres. Às vezes até é um trabalho muito escondido. Por exemplo, no meu centro social é preciso organizar a despensa. Eu posso até nem estar a dar o alimento ao pobre, mas se eu organizar a despensa para alguém e o poder fazer mais agilmente, sim, já é um contributo bom. Ou até a recolha dos alimentos, não é? Às vezes nós vemos muitas vezes no banco alimentar, a recolha nos supermercados e isso tudo. É uma gota de água, como dizia a Santa Teresa de Calcutá, mas muda faz tudo, a diferença. Faz muita diferença no oceano. Se cada um também fizer a sua parte, sim, não é? Sim. De que forma é que podemos tornar as despedidas mais significativas e enriquecedoras? Agora, isso depende, não é? Se nós estivermos a ver o crisma como uma despedida, que nós também já tivemos aqui a batalhar, não é para ser uma despedida, é mesmo para ser um momento do início da caminhada. O que acontece é que muitas vezes coincide com ali alturas da vida da juventude em que estão mais agitados, depois também muitos deles queriam só receber o crisma e pronto, sim, e portanto também ajudar a gerir essa parte. Mas explicar de facto que, apesar do grupo não continuar um encontro como grupo, nós somos amigos na mesma e, portanto, tentar manter essa ligação ao grupo. Até o catequista, às vezes os catequistas depois também têm assim, começam outro grupo e, portanto, já é mais difícil de estar com o anterior, ou assim. Mas às vezes ajudam, uma ida ao cinema, uma ida à discoteca, uma ida assim, pode ser desafiador, mas que muitas vezes mantém ali o grupo, vai havendo uma cadência, não é? Em que estão juntos e que se vão mantendo. Claro, depois nós já sabemos, há grupos que são mais fortes do que outros. Claro. Eu lembro-me que quando eu fiz o meu crisma, eu dei um ano de catequese, depois afastei-me um bocadinho, por vários questionamentos interiores. Mas a semente está lá. Sim. E depois desabrochou. Sim, é pensar nisso. E ter a esperança também. O catequista depois tem que fazer o trabalho de rezar, claro, e pensar, olha, este pode ter ido embora agora, mas um dia mais tarde pode voltar, seja porque quer trazer os filhos para a catequese. Há inúmeros exemplos assim, ou seja, porque um dia pensou, olha, não, afinal está aqui Deus na minha vida, ou porque teve um problema e começou a rezar mais outra vez e isso tudo, pronto. Portanto, acreditar que depois Nosso Senhor faz essa parte, não é? Nem que seja ali no último segundinho antes de morrer, se arrepender e for para o céu, está ótimo. É verdade. O nosso programa está quase a chegar ao fim, felizmente, porque a conversa está muito boa. Como é que podemos criar uma cultura de aceitação e inclusão nas comunidades? Rezando. E também tentando pôr-nos nos sapatos do outro, não é? Perceber um bocadinho qual é que é a realidade, o que é que a pessoa vive. Nós todos vivemos as nossas coisas de maneira diferente, não é? Há pessoas que sofrem mais, há pessoas que são mais expansivas e isso tudo. E, portanto, tentar fazer um bocadinho este caminho de irmão e de tentarmos compreender melhor o outro. E mesmo quando não estamos a compreender, é rezar uns pelos outros. Eu acho que é muito importante nós... Aqui tem uma pergunta: que mensagem deixa aos jovens, mas eu incluo também adultos, porque tem muitos adultos também hoje a fazerem esse caminho de crisma, não é? Que recebem o sacramento da catequese para adultos. Que mensagem é que deixa para os jovens, para adultos que se estejam a preparar para o crisma? É confiar naquilo que Deus nos pede. E não ter medo de dizer sim àquilo que Deus quer, sabendo que Nosso Senhor, quando nos pede uma coisa e nós dizemos que sim, na nossa vida alguma coisa vai ter que mudar. E depois não ter a ilusão de que agora vai ser tudo fácil e vai ser tudo bom. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, exatamente. E portanto, mas nessa perseverança, saber que Deus está sempre connosco. E costuma-se dizer que Deus não dá-nos as forças. Sim. Mas eu sinto muito isso na minha vida, mesmo nos momentos em que me sinto a desanimar ou mais triste, porque há sempre. Mas saber que na confiança
Deus vai levar-me. A confiança e a esperança em Deus não decepcionam, Sim, não é? não, de todo. Rita, muito obrigada pela sua presença tão boa aqui no programa. Obrigada. E muita força e coragem, sim. perseverança aí na sua caminhada de catequista e também de vida familiar, que é tão importante nós termos assim catequistas empolgados e animados que ajudam a preparar os nossos filhos a chegarem a este ponto de iniciação que é o crisma, que é o início, não é o fim, não é a despedida. Muito obrigada pela sua presença. E assim encerramos então o nosso programa Manhã Viva. Assim que está aí desse lado, o nosso bem-aja por ajudar a comunidade Canção Nova a levar programas como este. Foi tão bom este tema, falar de algo que se calhar muitos já receberam e que se calhar hoje fizeram memória deste sacramento que vai além de uma simples cerimónia. É um sacramento que nos desafia a viver a nossa fé de forma plena e autêntica. Então, convido mesmo a você em casa a retomar e também a preparar a sua casa, se existe algum jovem, a preparar esse jovem para essa iniciação, para receber esse sacramento. Desafio, os jovens gostam de desafios. E assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.